Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2015. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. Só lembrando que a enquete para os próximos programas já está no ar. Vote, escolhe o seu tema. E o tema que nós vamos falar na semana que vem é sobre o Simples Nacional para o corretor de imóveis. Nós vamos dar grandes orientações para você, corretor de imóveis, sobre o Simples Nacional. E o nosso tema de hoje é o tema que você escolheu. Você se sente preparado para ser um bom corretor de imóveis? Para falar sobre este assunto, nós estamos aqui com um grande amigo, um empresário de sucesso, Luiz Carlos Quexigian. Ele é brasileiro, casado com a Márcia Quexigian. Ele tem 3 filhos, embora jovem, mas tem 3 filhos. Rodrigo com 30, Thaís com 22 e a Luísa com 18 anos. Ele é corretor de imóveis, advogado, empresário no ramo imobiliário há 30 anos. Diretor-presidente da Mirante Soluções, com 4 agências no Brasil: Santana, Cantareira, Serra da Cantareira e Jardim São Bento. Tem 2 agências nos Estados Unidos, na Flórida, Miami e Orlando. Sócio-diretor da Mirante corretora de imóveis, de seguros. Sócio-diretor da Mirante Magazine. Sócio-diretor da GM3 Incorporadora. Sócio da Coliseu Eventos e sócio da Mirante Plus. Sócio do Espaço Verona, sócio do Bar Vegas. Conselheiro estadual do Cresce São Paulo e conselheiro federal do COFES. Membro do Secov, sócio e membro da diretoria do Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de São Paulo, conselheiro da ACD. Luiz, obrigado por sua participação, quero te agradecer em nome do Viana e toda a sua diretoria por estar aqui mais uma vez presente para colaborar com todos os colegas brasileiros. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço, Gilberto. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos os nossos colegas corretores de imóveis. Agradeço ao Viana por me dar essa oportunidade de dividir um pouquinho de experiência com os nossos colegas. Como eu disse, ela é jovem, 30 anos de mercado, e vê que é um empresário de sucesso. Então, vamos começar assim, minha gente. Se você tiver alguma dúvida, você pode encaminhar a sua pergunta para a TV Cresce. E o Luiz está aqui para nos dar essa dica. E você que nos acompanha nesta manhã de sexta-feira, vocês vão poder discernir o quanto você está preparado ou se você está despreparado sobre o nosso tema. Nós vamos fazer aqui um bate-bola com o Luiz e a resposta dele vai ser preparado ou despreparado. Tudo bem? Por aí já dá para a gente discernir se nós estamos preparados ou despreparados, ok? Então vamos começar nesse nosso bate-bola. Luiz, quem não colhe a assinatura de venda, faz a captação, não colhe a assinatura da autorização. Está preparado ou despreparado? Com certeza, Gilberto, está despreparado. Hoje, o corretor de imóveis, para começar uma transação, ele tem que pegar uma autorização de venda, uma autorização de publicidade. Só assim ele está coberto pela legislação do Cresce para poder trabalhar. Segundo, quem não trabalha documentado, leva um cliente para visitar o imóvel e não colhe a assinatura que ele é o corretor que apresentou esse imóvel. Ele está preparado ou despreparado, Luiz? Gilberto, totalmente despreparado. Infelizmente, ainda é normal o corretor de imóveis tomar chapéu e eu diria que a grande culpa é do corretor de imóveis. O corretor de imóveis não toma certos cuidados, certas medidas que poderia tomar, desde, na verdade, um documento de visitação até uma pura simples troca de e-mail. Hoje o e-mail é uma tremenda ferramenta para ele deixar rastros do seu trabalho, quer seja com o vendedor, quer seja com o proprietário. O corretor de imóveis é engraçado. Às vezes eu tenho a impressão que ele tem medo, tem receio de se documentar. Isso é um grande erro. Quem não respeita a placa do colega, tem um imóvel, tem uma placa do colega, ele vai lá e coloca a segunda placa. E esse? Com certeza, esquecendo até o lado ética, que cabe até um processo disciplinar, eu diria que isso faz mal para toda a categoria e com certeza esse corretor não está preparado para trabalhar. Com certeza, se a gente trabalhar com ética, com os colegas, a gente vai ganhar muito mais todos. Luiz, nós estamos num mundo globalizado, num mundo informatizado, como eu costumo dizer, num mundo moderno. Quem não faz parceria?
É, é engraçado, eu costumo falar que é melhor ter 50% de alguma coisa do que 100% de nada. A parceria é a grande solução. A maior prova é a experiência que eu trago de Miami, da Flórida, que eles têm um sistema de parceria que é o MLS, onde todo mundo coloca seus imóveis e todo mundo ganha muito mais com isso. Mesmo que a gente não tenha o MLS no Brasil, eu acho que a gente pode pensar muito mais, com a cabeça muito mais aberta, criando parcerias. Isso é o corretor do futuro. Quem não sabe fazer um PITAM. PITAM é avaliação de imóveis de acordo com o Conselho Federal. Parecer técnico de avaliação mercadológica. O corretor que não sabe fazer essa avaliação, ele é preparado ou despreparado, Luiz? Totalmente despreparado. E eu diria mais. Ele, na verdade, ele atrapalha o mercado imobiliário, porque uma vez que ele não está preparado para fazer a avaliação, faz uma avaliação errada e com isso ou causa um prejuízo ao vendedor ou causa, na verdade, uma demora na venda. Se você está despreparado, primeiro prepare-se. Caso contrário, peça ajuda de um colega que esteja preparado e divida essa captação. Luiz, o corretor, para fechar o negócio, ele diminui o honorário dele. Infelizmente, eu falo que alguns colegas prostituem a nossa categoria. Tá? Trabalham, na verdade, não por honorários, não por comissão, mas por esmola, por cala-boca. Eu, pura e simplesmente, acho que esse colega não está despreparado e você não está prejudicando só você. Você está prejudicando uma categoria que tem mais de 50 anos. Quem trabalha com locação não cobra o primeiro aluguel de acordo com a tabela do sindicato homologado pelo Cresce. Preparado ou despreparado, Luiz? De novo, Gilberto, totalmente despreparado. De novo, eu diria que esse cara, esse corretor, que se fala corretor, o que acontece? Está atrapalhando todos nós corretores de imóveis. Quem não cumpre o horário com seu cliente? Isso não é nem para o corretor, é para qualquer profissional que presta serviço. O que acontece? Eu acho um absurdo desrespeitar o tempo do nosso cliente. Todo mundo sabe como nossa vida é corrida e é melhor que o cliente, na verdade, deixe a gente esperando que a gente espere, ou que o cliente espere a gente. Colega corretor de imóveis que liga para outra imobiliária e não se identifica, não se apresenta. Gilberto, se você me permite, eu tiraria a palavra colega corretor de imóveis. É inimigo corretor de imóveis. A melhor coisa que tem, pura e simplesmente, é você ligar para o colega, se identificar, se possível, dando até seu Cresce e acertar uma parceria. De novo, com certeza a gente ganharia muito mais. Quem não denuncia os corretores de imóveis que vê um colega cometendo alguma falha, denegrindo a imagem da nossa classe, ele não denuncia ao Cresce. Com certeza não está preparado e com certeza não valoriza a profissão que ele abraçou como sua. Não é questão nem de coleguismo, tá? Por isso simplesmente o que acontece, um mau corretor atrapalha uma categoria inteira. Quem facilita o exercício da profissão de corretor de imóveis? Está cometendo um crime. Essa é a grande verdade. Está cometendo um crime, tanto o facilitador como aquele que exerce a profissão sem ter legalidade para isso. Não está preparado para ser corretor. Corretor de imóveis. Quem nunca leu a Lei 6.530, o Código de Ética Profissional, e nem foi ao Código Civil para ler os artigos de 722 ao 723. Está preparado ou despreparado? Totalmente despreparado, Gilberto. Isso é leitura obrigatória, eu diria que isso é a Bíblia do corretor de imóveis. O corretor de imóveis tem que estar sempre lendo, relendo, relembrando, na verdade, o seu mapa de trabalho da corretagem. Quem não sabe o que significa COAF e DIMOB, COAF, controle de atividade de operações financeiras, porque nós corretores precisamos sim, se acontecer alguma coisa, comunicar, simplesmente comunicar, isso é sigiloso. Preparado ou despreparado, Luiz? Não só está despreparado, como está trabalhando de forma ilegal. Tá? O DIMOB é obrigatório há vários anos já, no começo de ano, para todos os corretores, incorporadores imobiliárias. E o COAF é questão até da gente, na verdade, se preservar. É lavagem de dinheiro. Toda vez que você fizer uma transação que você repara que a origem do dinheiro é duvidosa, você tem o dever, não o direito, o dever de fazer essa denúncia. Caso contrário, você pode responder por não ter feito. Quem não utiliza as ferramentas que o mundo moderno nos oferece? Eu costumo chamar esse do corretor dinossauro.
Tá? O corretor tem que pôr na cabeça dele que o mundo mudou, o cliente mudou, o mercado mudou, e se ele não mudar, pura e simplesmente ele vai ser extinto. Eu só faço uma ressalva, toma cuidado, porque a internet também vicia. Eu vejo corretores ficarem muitas horas por dia em redes sociais, em internet, que não leva a lugar nenhum. Eu costumo até brincar dentro da Mirante que a internet é que nem um antibiótico, que nem uma vitamina. Você tem que tomar na dose certa. Se você toma demais, mata o paciente. Muito bem. Com essas colocações, você pode discernir, né, na condição de corretor de imóveis, o seu preparo, o seu despreparo, onde nós precisamos melhorar. O melhorar é a cada dia nós vamos morrer aprendendo. Agora, as perguntas estão abertas. Se tem alguma dúvida, encaminhe para a TV Cresce. Queria fazer uma colocação lendo o currículo do Luiz. Luiz, como é que você começou na área imobiliária? 1978, Gilberto, eu fazia análise de sistemas e eu precisava arrumar um emprego que, na verdade, permitisse que eu fizesse faculdade, estágio e trabalhasse. Fui convidado, vim a ser corretor de imóveis e nunca mais saí. Foi amor à primeira vista. Logo em seguida fez direito para poder melhorar ainda na corretagem e com isso aí se foram 36 anos como corretor e 30 como empresário. Eu falo com boca bem cheia. Eu amo ser corretor de imóveis. Luiz, vou te fazer uma pergunta, você vai responder, óbvio, generalizando, né? Pela sua ótica. Como você vê o modo de atuação dos corretores de imóveis, já que você conhece bem também os corretores dos Estados Unidos. Então, vamos não falar dos Estados Unidos, mas dos corretores brasileiros. Tem melhorado muito. Eu diria que nesses últimos anos a gente tem visto a melhora da categoria de um modo geral, mas eu ainda vejo muitas falhas. O corretor de imóveis não pode ser um mostrador de imóveis. O corretor de imóveis tem que esquecer que ele está tentando vender alguma coisa. O corretor de imóveis, na verdade, ele tem que assessorar seu cliente. Porque mostrar o imóvel a internet já faz. Então nós temos que ir muito mais do que mostrar imóveis, nós temos que assessorar o cliente. Com certeza, quando o cliente se sente assessorado e sente, na verdade, na mão de um corretor preparado, a venda acontece. Em relação às suas agências nos Estados Unidos, em relação aqui ao Brasil, como é que é esse modo de atuação que você tem lá em relação aqui? É completamente diferente, água para o vinho, né? A cultura americana é bem diferente da brasileira, a começar pela documentação. Lá toda a captação é feita com exclusividade, automaticamente fica 50% para o captador e 50% para o corretor que fez a venda. Uma vez que se trabalha totalmente com exclusividade, o relacionamento comprador, vendedor e corretor é muito mais transparente, muito mais ético. Outra coisa que tem lá que funciona muito é o MLS. O que é o MLS? É um cadastro único que todos os corretores, todas as imobiliárias colocam todos os imóveis em um único cadastro. Então isso permite que você consiga atender seu cliente com mais tranquilidade, porque você tem todos os imóveis à venda, e evita que o cliente vendedor tenha que correr diversas imobiliárias colocando seu imóvel à venda. Ele fique procurando diversos corretores porque acha que determinado corretor não tem determinado imóvel. Então, ou seja, esse MLS permite uma integração de todos os corretores e com isso a valorização de uma categoria. Luiz, a área imobiliária, nós como corretores de imóveis, nós temos um leque enorme aí para prestar serviço. Você acredita que o corretor hoje, do século XXI, precisa se especializar em dessa prestação de serviço, nesse leque que a profissão oferece? Gilberto, o leque é muito grande. Imóveis novos, imóveis usados, imóveis rurais, loteamento, administração de condomínio, administração de imóveis, locação, é muito grande. Eu diria que um bom corretor ele tem que ter uma noção geral de tudo. Agora, querer fazer tudo bem, eu costumo falar que isso não existe. Eu até brinco que quem tenta fazer tudo é pato. Ele tenta voar bem, tenta nadar bem, tenta andar bem e não faz nada bem. Então, o que acontece? O que eu falaria, o que eu conselho que eu dou? Se especialize numa área e tente ter conhecimento sobre todas. E se porventura você precisar um conhecimento mais fundo em determinada área, de novo, a palavra parceria. Faça parceria com um colega que faz loteamento, com um colega que faz administração. Com isso, seu cliente está sendo bem atendido e você tem certeza que você também ganha o seu. Você como empresário de sucesso, eu queria te fazer uma pergunta. Um corretor autônomo, um bom corretor autônomo, ele como autônomo ele é bem sucedido. Ele poderá ser um bom empresário no ramo imobiliário?
Poderá, mas não necessariamente, Gilberto. Vou te falar por quê. Você, como um bom corretor autônomo, você depende 100% do seu trabalho. Quando você é um empresário, você depende do trabalho dos outros. E aí o que acontece? Entra outras coisas, na verdade, nas suas qualidades que você tem que desenvolver, motivação, liderança, e na verdade você tem que cuidar de uma estrutura muito maior. Quando você é corretor autônomo, você cuida daquele trabalho, captação, placa, venda, pós-venda. Quando você é empresário, vai dar desde o anúncio, a internet, a recepcionista. Consegue, mas eu diria que o trabalho é muito maior. Você tem que cuidar de tudo, né? O grande segredo é até na vigilância, né? Esse é o segredo do sucesso. Pois é. Planejamento profissional é importante para ser um bom corretor de imóveis? Não consigo imaginar profissão nenhum que não tenha um bom planejamento e que não seja organizado. Sucesso sem isso é impossível, muito menos um corretor de imóveis. Se você pensar a gama de serviços que nós temos que fazer para até atingir a venda, às vezes a pessoa fala atingir a venda, mas para você chegar na venda você andou muito. É captação, é avaliação, é indicação, colocação de placa, anúncio, internet, levantamento da documentação do imóvel, levantamento da documentação do vendedor e comprador. Então acontece, uma pessoa que não for desorganizada, ele pode até chegar na venda, mas não vai conseguir fazer uma pós-venda, com certeza vai ter problemas e com certeza não vai ser indicado para outras vendas. Então, esse é o tipo do corretor que ele vende mas sempre com dificuldade e acaba, ao longo do tempo, não sendo bem sucedido. Com certeza, Gilberto. É o que a gente fala, né? Principalmente a gente que tem alguns anos, eu já estou vendendo para a terceira geração. Tá? Então acontece, a melhor cliente é aquele indicado. E como é que você consegue um bom cliente? Fazendo um pós-venda, na verdade, dando um bom atendimento. Nós acabamos de falar de planejamento, essencial para qualquer atividade profissional, né? Mas vamos falar sobre, para o corretor de imóveis, planejamento financeiro. É problemático, é complicado. Se você pensar com uma categoria que não tem salário fixo, não tem 13º, férias, fundo de garantia, vale transporte, vale refeição, não temos nada. Literalmente a gente depende do que a gente produz. O corretor que não fizer um planejamento financeiro, mesmo aquele corretor que vende todo mês, eu conheço um monte de colegas nossos que vende todo mês, mesmo esse, às vezes ele conta, na verdade, com a entrada de dinheiro que depende de um financiamento, que depende de um alvará, que depende de uma documentação. Então eu diria que todo corretor tem que ter um planejamento financeiro, não gastar tudo que ganha, deixar sempre uma reserva. Na minha cabeça, eu posso ser pessimista demais, o ideal seria para um ano. Mas um ano é muito, tá bom, 3 meses, 6 meses, que senão ele com certeza ele vai passar por estresse e aí a gente assiste, né, Gilberto? Aquele cara que abaixa a comissão, que trabalha sem comissão, ou seja, ele passa a receber esmola, não corretagem. Fica na agonia, não é isso? Precisar de um dinheiro, quer dizer que ele acaba fazendo bobagem e prejudicando a classe toda. E pior, Gilberto, o cliente sente. O cliente sente quando você está desesperado. Porque ele repara que você não quer assessorar, você não quer ajudar, você está preocupado só na comissão. E o cliente sente isso com certeza. Aí ele pisa mesmo, não tem jeito. Vamos falar um pouquinho sobre corretor de imóveis. CNPJ é importante para um profissional liberal, Luiz? Com certeza, Gilberto, ainda mais agora com o Simples Nacional. Não vou me estender muito com o Simples Nacional, porque eu tenho certeza absoluta que no próximo programa você vai fazer isso com muito mais qualidade, mas o Simples Nacional foi um sistema de tributação que facilita muito a vida dos corretores e microempresários. Dos corretores se limitando aí a R$360 mil por ano e dos microempresários até 3.600.000. Então eu diria que a partir de janeiro desse ano, sempre foi importante ter CNPJ, mas a partir de janeiro desse ano é interessante, é importante e é interessante. Fazer uma pergunta, já que nós estamos falando de CNPJ, existe ainda no Brasil muitos corretores autônomos, né? Ele é autônomo, ele trabalha numa imobiliária, ele não é empregado, ele é um profissional liberal, autônomo. Você acredita que essa figura deve acabar, deve ser extinta do mercado e todos vão ter que ter CNPJ também para aumentar o seu leque de serviço? A figura eu acho que nunca vai acabar. Está aí a prova que eu estou te falando, em Miami, na Flórida, de modo geral. A maioria são autônomos, vivem na casa deles e trabalham no sistema de parceria que nem a gente. Essa figura nunca vai acabar. Eu diria que vai acomodar com o tempo, vai mudar com o tempo, até pela tributação brasileira, que é muito pesada.
O que acontece já é normal numa imobiliária, quando você faz uma transação, o corretor emite a sua nota fiscal, a empresa emite sua nota fiscal, afinal todos estamos trabalhando pelo sistema de coparticipação. Então não vai acabar, o que vai mudar na verdade é o formato, é uma adaptação à legislação atual. Deixa eu ver se eu entendi na colocação sobre Orlando, Miami. O corretor, ele não trabalha lá na imobiliária como nós fazemos aqui no Brasil? Como é que funciona lá? Você não vê imobiliárias grandes, que nem a gente vê lá, com salões de vendas com 100, 150, 200, 300 corretores. Lá, na verdade, o escritório imobiliário são salas de fechamento, salas para atender, a recepcionista, a telefonista e tudo mais, mas o corretor trabalha muito em sua casa. Como todo imóvel lá tem exclusividade, quer dizer, é muito tranquilo, a internet lá é muito pesada, não sei se vocês reparam, o corretor lá tem a foto o cartão de visita tem a foto do corretor, o anúncio tem a foto do corretor, é normal a placa na frente do imóvel, o corretor fazer o plantão, não ter plantonista, ele coloca na frente do imóvel, o corretor estará aqui segunda, terça e quarta, da tal hora, tal hora. Então é muito normal o trabalho na casa, o home office. Interessante. Muito interessante, quer dizer que o esquema é totalmente diferente do nosso sistema, porque aqui nós alugamos uma casa grande, com um belo salão, enchemos de mesa, cheio de corretor, aquela bruta confusão que a gente sabe que dá nos escritórios imobiliários, não é nada disso lá. Não diria que não vai funcionar aqui, nós vamos demorar um pouquinho mais para funcionar lá, mas o grande pulo do gato deles lá é o MLS, a Central Única de Informações. E o que acontece? Permite que você leve outro ritmo de vida, permite que você remotamente faça o trabalho sem dar chapéu na imobiliária, sem dar chapéu no colega, sem dar chapéu em ninguém. E na hora do fechamento propriamente dito, o cliente vai num escritório, um escritório com tradição, com credibilidade, mas toda a parte externa não precisa ser monitorado. Aí, ó, portal imobiliário do corretor de imóveis, qual é? É o portal do Cresce. O portal do Cresce é um portal que vai se tornar um portal internacional, hein, minha gente? Internacional. Então, essa questão que ele está dizendo aqui, está aí o portal do Cresce, para que você possa cadastrar seus imóveis de maneira graciosa, ok, minha gente? Vamos ver uma outra colocação aqui. Você acredita que numa negociação, o corretor é que tem que dar as cartas, ou ele tem que ficar cumprindo a vontade do vendedor ou do comprador? Com certeza, um corretor de imóveis ao pé da letra é que deve dar as cartas. O corretor tem que lembrar sempre que ele tem que trabalhar com a razão, não com a emoção. Quem tem emoção nessa hora é comprador e vendedor. Agora, para o corretor das cartas, ele tem que ter noção do que ele está falando. Então, o que acontece? Ele tem que conhecer o imóvel, ele tem que, na verdade, saber as necessidades do comprador e vendedor, tem que ver a documentação do imóvel, ver a documentação do comprador e do vendedor. Se vai fazer o financiamento, já faz simulação de crédito, mas já deixa o crédito aprovado. Ou seja, as partes têm que sentir que o corretor está preparado. Se as partes sentirem que o corretor não está preparado, aí começa a aparecer advogado, começa a aparecer contador, começa a aparecer, todo mundo sabe, o sapo, que é aquele cunhado que conhece um pouquinho mais. Então, só aparece alguém externo na negociação quando o corretor não dá as cartas. E para o corretor das cartas, ele tem que estar preparado. E quando não dá as cartas, muito provavelmente, vou usar a palavra, esses sapos acabam fazendo o quê? Prejudicando, não é, o teu negócio. Você não consegue fechar esse negócio? Eu penso assim, você pensa assim, nosso presidente Viana pensa assim. Infelizmente, o que acontece? Muitos dos problemas que a gente enfrenta no mercado imobiliário, a culpa é do corretor de imóveis. Cada vez mais a gente tem que se preparar para ser o corretor de imóveis. Então, quando você faz pura e simplesmente como um bico, não estando preparado, a gente abre espaço para outros profissionais tomarem um pedaço do nosso mercado. Luiz, eu já comentei aqui no nosso bate-bola sobre a questão do Código Civil brasileiro. Hoje nós temos uma responsabilidade atribuída através do Código Civil brasileiro, que nós podemos ser responsabilizados e sofrer aí uma penalidade aí de perdas e danos, né, na questão de uma transação imobiliária, ok? Aí eu queria fazer uma pergunta aqui para o meu amigo Luiz. O corretor numa transação ele não pode correr o risco de ser penalizado por culpa de terceiro, às vezes por culpa de terceiro. Existe algum seguro de responsabilidade civil para o corretor de imóveis? É complexa a pergunta e muito boa. Vamos lá. Como você colocou com muita propriedade, Gilberto, no artigo 722 ao 729,
ficou muito claro, nós ficamos felizes, porque foi a primeira vez que o corretor de imóveis foi mencionado no Código Civil, ficamos felizes, mas isso na verdade trouxe muitas responsabilidades. A gente pode sim ser, na verdade, acionado judicialmente por perdas e danos. E é muito claro, o corretor de imóveis não pode agir numa negociação como uma pessoa normal, nós somos um profissional. E como profissional a gente tem que ter, na verdade, fazer diligências, tomar certos cuidados que o comprador não estaria pronto para fazer sozinho. É por isso que eu falo, a gente não tem que vender imóvel, nós temos que assessorar o comprador e assessorar o vendedor. O mercado de seguros no Brasil já está enxergando isso, e existem produtos que cobrem a responsabilidade civil. E por incrível que pareça, é muito barato. Só para vocês terem uma ideia, um seguro de R$300 mil, ou seja, cobre uma indenização até R$300 mil, lhe custaria R$ 1.155 por mês. Ou seja, R$ 1.155 por mês. Qualquer ação que entrasse contra a minha pessoa ou contra a minha imobiliária, até o valor de 300 mil esse seguro cobriria. Cobre longe, cobre a indenização, como te dá advogados, te dá assessoria jurídica, ou seja, tenta te dar cobertura para responder essa ação. Poxa, Luiz, eu vou falar mais. Se for R$500 mil, ou seja, meio milhão, o valor é R$ 1.419 por ano. É muito barato. É, por ano. Por ano. E posso te falar mais ainda. E ainda tem um seguro que é retroativo. Ou seja, cobre tudo que você fez para trás, antes do seguro. Para você imaginar, de 300 mil vai para 1.700 e de 500 mil vai para 2.100. Agora, essa cobertura, como se enquadraria, por exemplo, se o corretor de imóveis ele faz algum tipo de... O que está coberto aí? Como é que seria? Se ele errar feio, eu acho que o seguro cobre. O seguro cobre e depois entra com alguma coisa, indenização contra ele, alguma coisa, mas o seguro cobre o cliente. É que nem quando você bate um carro e você é culpado. O seguro paga a pessoa que você bateu, pura e simplesmente depois se entende com você. Então o seguro cobre sempre. E o valor é muito pequeno pela cobertura que dá. Tem aqui uma pergunta aqui, acho que é o Kim de São Paulo. Bom dia. O corretor preparado muitas vezes atende clientes despreparados para comprar, o que toma muito tempo do corretor, inclusive fornecendo que você acha que pode ser feito para prepararmos os clientes antes deles saírem para o mercado, à procura de imóveis. É o Pedro de... Não, é o Kim. Vamos lá, Luiz, deu para entender a colocação dele? Preparar o cliente é uma missão impossível, a gente nunca vai preparar o cliente, acontece. O que eu falo que o grande segredo do corretor de imóveis é na primeira entrevista, no primeiro contato que ele tem com o cliente. Então nessa hora, para você não perder tempo, não perder gasolina, não perder nada à toa, faça uma primeira entrevista, entenda o que o seu cliente quer. O que acontece? A partir do momento que você entende o que o seu cliente quer, veja se ele tem condições de compra, se vai ser pelo FGTS, se vai ser por financiamento, se tem poupança, recursos próprios. Somente a partir de você fazer a primeira e a segunda parte da lição de casa, que aí sim você vai começar a mostrar imóvel. Então, preparar o cliente eu não consigo imaginar. Eu consigo imaginar preparar o corretor, para ele não perder tempo com o cliente errado. Já estamos chegando próximo ao final da nossa edição do Cresce Esclarece desta sexta-feira. Temos aqui a pergunta do Pedro, aqui de São Paulo. Em relação ao corretor de lançamento, vale todas essas dicas? O que você pode falar para ser um bom corretor bem-sucedido para lançamento? Que ferramenta podemos usar? Pedro, de São Paulo. Pedro, a primeira coisa que eu te falo, conheça o produto. Geralmente o corretor de lançamento, ele fica de plantão num determinado empreendimento. E eu reparo que às vezes muitos colegas, você faz perguntas e ele fica olhando tabelinhas, fotografias. Então, um bom corretor de lançamento, ele tem que conhecer o produto de ponta a ponta, na ponta da língua. Com isso, na verdade, o que acontece? Você vai vender segurança para o interessado e com isso você vai fazer a venda. Então, lançamento, conheça o produto. Esse é o segredo. Quem não conhece o produto não consegue vender, não é? Se nem ele conhece. Como já estamos chegando, eu queria agradecer antecipadamente aqui todos os colegas que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Colegas lá de Bebedouro, Mairiporã, Itapecerica da Serra, Barueri, Franco da Rocha, Jundiaí, Campinas, Sorocaba, Cotia, Indaiatuba, a minha cidade de Santos que está alagada hoje, porque choveu a madrugada toda, hein? São José dos Campos, São Miguel Arcanjo, Nova Odessa, Jandira, Caçapava, Itanhaém, Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigado, um abraço forte aos mineiros. Mirassol, Santo André, Valinhos. Luiz, quero te agradecer e eu vou deixar a palavra aberta
como consideração final para você dar alguma dica importante para os colegas corretores que nos acompanham nessa manhã. Colega corretor de imóveis, não faça da profissão corretagem um bico. Não tenho nada contra pessoas que fazem bico. Mas se você fizer da profissão um bico, ela vai fazer um bico de você. Leve a profissão a sério. Ame o que você faz e com certeza você vai ser um corretor de sucesso. Um bom 2015. E a gente, vamos encerrar o programa de hoje. Já queria desejar para vocês uma sexta-feira maravilhosa. Lembrando que sexta-feira que vem nós vamos dar muitas dicas sobre a questão do Simples Nacional, ok? Para você que é corretor de imóvel, para você que tem imobiliária, o que pode e o que não pode em relação ao Cresce. Nós não vamos trazer nenhum computador, vai ser uma pessoa aqui do Cresce que atua na secretaria, que entende tudo sobre essa questão de como o corretor deve fazer seu procedimento junto ao Cresce São Paulo. Tenham todos um bom final de semana, bons negócios e espero você na próxima sexta. Tchau, um abraço.